Bom, mas hoje à noite, irmãos, eu tenho boas notícias para vocês. Boas notícias para vocês. Quem está no clima para uma boa notícia hoje à noite? Quem quer? Ok, eu estou. Quem teve uma semana difícil? Uma semana difícil. Então, eu tenho algumas boas notícias para vocês hoje à noite. É a boa notícia do Evangelho. Do Evangelho. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, bem, isso não é a boa notícia que eu estava esperando. E eu diria a você hoje à noite o seguinte: não há notícia melhor do que isso. Não há notícia melhor do que as boas novas do Evangelho. Você quer encorajamento? Eu vou te encorajar hoje à noite. Deixe-me começar em João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo. Pode falar isso comigo? Quem sabe essa escritura? Pois Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através dele. Primeira boa notícia para você: você está salvo. Para aqueles de vocês que não conhecem Jesus Cristo, né? Boa notícia. Mais incentivo, mais encorajamento. Vejamos aqui em Romanos capítulo 3. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Segunda boa notícia para você hoje é: você é perdoado, graças a Deus. Terceira boa notícia aqui, se você precisa ainda mais, vejamos isso em Romanos capítulo 3. Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nós. Boa notícia para você hoje é o seguinte: com Deus você vai fazer grandes coisas, porque é Ele que criou você para fazer alguma coisa para o reino dele. É não você que vai fazer isso no seu próprio esforço, mas Ele vai fazer isso através de você, porque você é a boa obra dele. Amém? Então você tem 3 boas notícias para você hoje à noite. Seja qual for a notícia ruim que você recebeu essa semana, eu tenho essas boas notícias para você. Que você é salvo, você está perdoado, e Deus vai te usar para fazer grandes coisas. Esta é a boa notícia do Evangelho, a boa notícia da nossa salvação, que a gente vê em João capítulo 3, a boa notícia da nossa justificação, que a gente acabou de ler em Romanos capítulo 3, e a boa notícia da sua graça, como nós vemos em Efésios capítulo 2. Então, amigos, esta é a mensagem que nós somos chamados a compartilhar. A boa nova de Cristo, a boa notícia do Evangelho, a mensagem que nós somos chamados para amplificar para o mundo que nos rodeia. E na verdade, a mensagem que a gente tem falado bastante sobre durante as passadas 4 semanas aqui. E hoje a gente vai terminar a nossa série. E enquanto nós estamos terminando essa série, amplificar, ou na verdade, amplifique, né? Eu quero te encorajar hoje à noite. Eu quero te encorajar a se gloriar no Evangelho. Se gloriar no Evangelho. O que significa se gloriar em alguma coisa? Parece tipo linguagem de crente, né? Se gloriar em alguma coisa. Talvez você esteja pensando em nuvens ou sei lá, alguma coisa. Se gloriar não é a linguagem que a gente usa dia a dia. Se gloriar em alguma coisa é fazer daquilo a sua obsessão. A sua obsessão. Qual é a sua obsessão hoje à noite? Sua glória, a glória dele, deve ser a sua obsessão. Você pode dizer: Pastor Jay, eu não sei o que é a glória de Deus. Eu não sei o que a glória de Deus é. Deixa eu explicar para você. A glória de Deus é a soma de todas as suas excelências. Todas as excelências divinas. Essa é a melhor forma que eu acho que a gente pode definir a glória de Deus. Então, todo o amor de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus, bondade de Deus, perdão, tudo isso compõe estas
excelências divinas. Eles compõem a sua glória. Então, se gloriar, pois, em sua glória, significa que a nossa paixão é conhecer esse Deus e também todos esses atributos, né, que nós temos em Deus e tornar Deus mais conhecido. Que a gente vai fazer através do grande mandamento e também grande comissão. E não há nenhuma maneira melhor fazer isso do que lembrar diariamente você mesmo o que aconteceu na cruz. Porque a cruz é coisa central no Evangelho, né? Coisa central. Devemos nos gloriar na cruz. John Stott, ele escreveu isso sobre Paulo, com respeito de Paulo's ponto de vista com respeito da cruz. O mundo inteiro de Paulo estava em órbita em torno da cruz. Ela encheu sua visão, iluminou sua vida, aqueceu o seu espírito. Ele se gloriava nela. Isso significava mais para ele do que qualquer outra coisa. Então, essa palavra grega, traduzida aqui como gabar-se, não tem equivalente exato em português, nem em inglês. Significa gloriar, confiar, deletar-se, viver. Em uma palavra, Stott diz, a sua glória é a nossa obsessão. A glória de Deus é a nossa obsessão. Para amplificar Jesus, devemos nos gloriar no Evangelho. Devemos nos gloriar na cruz. Devemos ser lembrados todo dia, todos os dias, tudo que nós temos no Evangelho de Cristo. Então, qual é a minha esperança para você como seu pastor? Eu quero que você seja uma pessoa que está visivelmente, emocionado por sua glória. Eu quero que você seja uma pessoa que realmente quer fazer a diferença neste mundo. Eu não preciso de pessoas no Redentor que queiram simplesmente brincar de igreja. O Evangelho não só nos salva, mas também nos transforma, né? O Evangelho não simplesmente vai trazer informação nas nossas mentes, mas vai transformar cada um de nós, inclusive os nossos comportamentos, atitudes. Isso é essencial. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada, entendeu? O Evangelho realmente transformou você. O Evangelho realmente está me transformando. Alguns de nós, talvez, hoje à noite, precisamos abraçar essa transformação que Deus, na verdade, Ele quer que a gente tenha. Nós parecemos muitas vezes cansados, desinteressados, não envolvidos. Às vezes sem certeza porque nós estamos aqui. E a minha oração hoje à noite é que mesmo que você chegou aqui com o espírito meio vazio, né? Que você vai sair aqui mais cheio do Espírito Santo. Como o pastor Paulo fala, que a gente deve ser enchidos pelo Espírito Santo regularmente. Que você vai sair aqui se gloriando no Evangelho. Que você vai sair aqui sabendo que o Evangelho é a única boa notícia que você está precisando de hoje. E não é simplesmente que, eu preciso de emprego. Pode ser boa notícia. Ou preciso isso acontecer na minha família. Eu preciso de cura, libertação, alguma coisa assim. Mas a única boa notícia que você precisa hoje à noite é as boas notícias do Evangelho. Que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, meus pecados, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Amém? Então, se você sair, vamos supor que você sair na rua, né? Perguntando às pessoas qual é a mensagem principal do cristianismo. O que você acha que eles vão dizer? Eles podem dizer, talvez, ser uma boa pessoa, a mensagem principal de cristianismo, fazer as coisas certas, ou falar Jesus em geral, sem noção, né? Seguir Jesus, ir à igreja. A maioria não vão falar sobre as boas notícias do Evangelho. A maioria das pessoas, eu posso te garantir quase que eles não vão falar sobre se gloriando no Evangelho, né? Eles não vão falar isso. A maioria das pessoas pensam no cristianismo apenas como uma religião. E a maioria não fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo, que realmente muda tudo. Porque eles não sabem. A maioria não sabe. E por isso nós estamos
chamados para amplificar a sua mensagem. Portanto, hoje à noite eu quero te lembrar da boa notícia deste Evangelho e a gente vai fazer isso em 3 aspectos da história do Evangelho que nós somos chamados a compartilhar. O Evangelho é primário. Todo mundo fala primário. Excelente, que sotaque bonito. O Evangelho é primário. O Evangelho é poderoso. E proposital. Excelente, muito bom. O Evangelho é primário, o Evangelho é poderoso e o Evangelho é proposital. Então vamos orar hoje à noite e vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Deus, obrigado por esse tempo juntos. Queremos conhecer Jesus mais. Queremos conhecer o Evangelho mais. Que hoje à noite, através essas palavras, que a gente pudesse, que a gente possa, ó Senhor, te conhecer e ouvir uma palavra específica para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira coisa, o Evangelho é primário. Se você tem na sua Bíblia, você pode abrir até 1 Coríntios, capítulo 15. Se você não trouxe, a gente tem aqui para você, entendeu? Aqui está o que o apóstolo Paulo escreveu sobre esse assunto do Evangelho e a primácia, eu acho que essa é a palavra, né? A primazia, né? Com Zé, do Evangelho. Ele falou o seguinte: transmiti-vos em primeiro lugar o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, seguindo as Escrituras. Bom. Em primeiro lugar, o Evangelho é primário, é a mensagem principal que a gente tem que compartilhar. O Evangelho é a mensagem principal que a gente tem que compartilhar. Não é a mensagem de ação social, não é a mensagem de direitos humanos, enquanto isso é bom. Não é uma mensagem de coisas da igreja que não tem às vezes tanto a ver com a mensagem principal da cruz. Não é a mensagem de moralismo, não é o que a igreja acredita necessariamente sobre sexualidade, isso faz parte. O Evangelho, a coisa principal do Evangelho de Jesus é a mensagem acima de todas as outras mensagens que a gente deve compartilhar. É de primordial importância, não segunda importância, primeira importância. E uma vez que é uma mensagem, que é uma mensagem que é realizada por mensageiros, né? Porque é uma mensagem. O Evangelho é realizado por mensageiros. E note aqui que Paulo escreveu que a mensagem do Evangelho foi entregue, né? Foi entregue. Alguma coisa entregado. Aqui está alguma coisa interessante que talvez você não saiba. No mundo romano, o Evangelho, que significa, ou a palavra Evangelho, que significa boa notícia, era um termo que poderia ser aplicado a qualquer evento histórico de significância. Por exemplo, quando César Augusto foi chamado o nascimento dele foi chamado de Evangelho. Quando ele nasceu, porque seu nascimento prometeu uma nova era de prosperidade e bênção dos deuses para o mundo romano. Então, basicamente, quando ele nasceu, eles chamaram isso o Evangelho. Mas os primeiros cristãos, graças a Deus, roubaram essa terminologia, usaram uma palavra Evangelho com um outro propósito, para resumir a mensagem central sobre Jesus. Nesta época, Martin Lloyd Jones explica que quando um rei foi para a guerra e perdia aquela guerra, vamos dizer que eles estavam numa guerra, e eles perderam essa guerra, o rei, enviava imediatamente generais pelas cidades e aldeias para preparar as pessoas comuns para a guerra que estava por vir. Todo mundo está comigo? Como a batalha tinha sido perdida, o inimigo iria avançar, levar o povo cativo. Então, se alguém quisesse viver, eles tinham uma necessidade de lutar para suas próprias vidas. Faz sentido? Então, basicamente, o que aconteceu foi muito ruim. Eles perderam uma guerra.
o inimigo estava chegando a todas as cidades pequenas e o povo estava sem recurso. Ele simplesmente mandou os generais dizendo, vocês têm que, tem que resolver essa questão. Essa foi a mensagem que os generais comunicaram. As pessoas nas cidades e aldeias, seu sustento, sua esperança, seu futuro estava essencialmente nas mãos deles, nas suas mãos, somente. Os generais simplesmente aconselhavam. Eles teriam de se proteger. Por outro lado, Lloyd Jones diz que quando o rei conquistava uma grande vitória nas linhas de frente, ele não mandou generais para falar com essas pessoas nas cidades pequenas, ele enviava mensageiros para anunciar a boa nova ao longo das cidades e vilas do império. A mensagem compartilhada era uma mensagem de vitória. E esses homens, esses mensageiros, não eram generais dizendo ao povo para se preparar para a batalha. Ao contrário, eles eram essencialmente evangelistas, carregando a boa notícia que o modo de vida, o estilo de vida, a esperança, o futuro daquele povo tinha sido garantido em seu nome pelo rei, embora eles próprios não tinham levantado um dedo no processo. Basicamente, eles não fizeram nada. A vitória já aconteceu. Estão me entendendo? Já foi ganho. Soa familiar, porque isso é o que nós temos na mensagem do Evangelho de Cristo. Cristo fez tudo para nós. Nós temos mensageiros que estão compartilhando isso conosco. E a gente não tem um general falando para nós, irmão, tem que se virar, porque o inimigo está chegando aqui, você tem que se proteger. A pergunta para nós é esta: estamos vivendo sob o Evangelho do homem, pregado pelos generais, ou o Evangelho de Jesus? Uma boa notícia levada adiante por seus mensageiros. Porque o Evangelho do homem é como o Evangelho das religiões do mundo, do nosso tempo hoje em dia, que nos dizem que tudo está em nossas mãos. Não sei se você já ouviu esse tipo de evangelho, né? Tudo está em suas mãos. Nos diz que temos que ganhar um relacionamento com Deus. Nos diz que nós precisamos provar a nós mesmos a Deus. Nos diz que temos que ganhar nossa salvação. Nos diz que só podemos comer certas coisas em dias certos. Temos que orar de uma determinada maneira em determinados dias. Esse falso evangelho, o evangelho do homem, nos diz todas essas coisas para que possamos nos proteger. Mas o problema é que ninguém pode nos proteger do inimigo, exceto Jesus. A gente não tem esse poder. Nós não precisamos de conselhos dos generais, nós precisamos de um Salvador. Alguém que já ganhou a vitória. Graças a Deus. Você está me entendendo? Essa ilustração até para mim é um pouco difícil de explicar em português. Estou tentando o meu melhor. Mas existe uma diferença grande entre o falso evangelho de homens e o evangelho de Cristo. Enviando generais que vão dizer, tem que se virar, tem que resolver esse problema. E Jesus e os mensageiros dele que está dizendo, tudo já foi. Tudo está tranquilo. Você tem que simplesmente ter Jesus no seu coração. Você simplesmente tem que aceitar essas boas novas. É a diferença entre religião e o Evangelho. Elise Fitzpatrick coloca desta forma: a maioria de nós nunca realmente entendeu que o cristianismo não é uma religião de autoajuda, destina-se a permitir que as pessoas moralistas se tornar mais moralistas. Nós não precisamos de um livro de autoajuda. Nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos buscar o nosso ato coletivo em conjunto. Precisamos da morte e ressurreição e as verdades da transformação da vida do Evangelho. E nós não precisamos dele apenas uma vez no início da nossa vida cristã. Precisamos deles cada momento de cada dia. O Evangelho é uma coisa que a gente tem que se lembrar todo dia. O Evangelho é a mensagem de primeira importância. E também é profundamente profunda.
É primário. Não apenas o começo do nosso relacionamento com Deus, é uma maneira de viver. Em segundo lugar, o Evangelho é profundo. Todo mundo fala profundo. Profundo. Quando eu estava me preparando para casar com Luciane, alguns anos atrás, estou ficando cada vez mais velho, né? Mesmo que a gente casou bem tarde, porque Deus sabia o que Ele estava fazendo, né? Quando eu estava preparando para casar com ela, eu decidi convidar uma das amigas delas para ir comigo para comprar diamantes, ok? Um anel, diamantes. Sua amiga e eu, a gente acabou gastando o dia inteiro juntos, né? Que só com esse propósito eu podia fazer isso, né? Porque eu simplesmente não conseguia encontrar o diamante certo. Eu queria algo que fosse perfeito para ela. Então a gente estava visitando várias lojas lá na minha terra. E quando nós caminhamos para uma loja, eventualmente, no fim do dia, eu vi um diamante em particular e eu sabia que esse era a caminho certo, a coisa certa para mim e para ela, melhor dizer. Foi exatamente o que eu pensei que ela queria. Atenuado, simples, mas bonito, um pouco sofisticado. E esse diamante, como qualquer bom diamante faz, tinha uma característica chave. Você pode olhar para ele e a partir de vários ângulos diferentes, a partir de qualquer ângulo, e ele sempre vai brilhar. Sempre vai brilhar. Estará sempre brilhando muito. E o dia do meu casamento aqui no Brasil, anos atrás, alguns de vocês estavam lá inclusive, né? Vocês precisavam me dar café, porque as coisas começaram muito tarde. O casamento começou 9h30, recepção 11h30. Cara, foi 2h30 até as coisas acabaram. Eu preciso de café só para ficar acordado o resto da noite. Meio triste, né? Meio triste. Mas, no dia do meu casamento, quando eu coloquei esse anel de diamante no dedo dela, isso foi um dia que eu nunca vou esquecer. Ela amava o anel, né? E realmente foi lindo. Mas o que era mais bonito sobre esse anel era multifacetado. Não importa, como eu falei, o ângulo que você olhasse para esse anel, ele sempre brilhava, sempre tinha uma profundidade. E ela gostava muito disso, e eu gostei também. E qualquer anel bom tem isso. Sabe alguma coisa? O Evangelho é como esse tipo de diamante. Uma joia multifacetada. Não importa o ângulo que nós olhamos para o Evangelho, ele sempre está brilhando. Sempre está brilhando. Sempre uma boa notícia. Nunca é má notícia. Nunca. Mesmo que você ache que é mal, não é. Sempre boa notícia. Nós nunca iremos esgotar as boas novas do Evangelho. Nunca, não pode acontecer. Podemos olhar para essa joia, né, anel, de 1000 ângulos diferentes e é sempre bom e sempre vai brilhar. A profundidade do Evangelho nos leva à glória no mesmo. Torna-se a nossa obsessão. C.G. Mahaney falou o seguinte: se há uma coisa na vida que a gente deve ser apaixonado, é o Evangelho. Eu não me refiro a apaixonado apenas em compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Quero dizer apaixonado por pensar nele, meditar nele, permitindo que ele venha e colorir a forma que a gente vai ver o mundo. Só uma coisa pode ser de primeira importância na sua vida. Só uma coisa pode ser de primeira importância para cada um de nós. E somente o Evangelho deveria ser. Mas aqui nós temos o nosso problema. A profundidade do Evangelho não é algo facilmente compreendida por muitos cristãos, porque muitos acabam seguindo falsos evangelhos. Muitos são usados para ver o cristianismo como uma religião e não entendem uma grande diferença entre a religião e o evangelho. Então eu quero fazer esse contraste para você um pouquinho hoje à noite, só para você entender se você nunca ouviu sobre isso. Isso é adaptado de Tim Keller, né? Escreveu sobre isso. Na religião, nós obedecemos
a fim de sermos aceitos por Deus, temendo o que Ele possa fazer se formos desobedientes. E essa é a visão que muitas pessoas têm de Deus. Mas com o Evangelho, nós somos naturalmente motivados para obedecer Jesus, porque temos sido aceitos por Deus, e o julgamento por nossos pecados já caiu sobre Jesus Cristo, graças a Deus. Boas notícias para vocês. Portanto, não há culpa ou condenação para nós. Boa notícia. Boa notícia. Na religião também, obedecemos a fim de obter, às vezes, as coisas de Deus. E muitas vezes fazemos promessas sobre o que a gente vai fazer ou como a gente vai mudar. Religião é assim. Tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. Você é ruim, você é condenado, você... Então, eu vou melhorar. E você faz essas promessas que você não consegue cumprir. Você não vai conseguir cumprir isso. Mas com o Evangelho, nós aprendemos sobre o que Deus fez por nós. E sua graça nos ensina a obedecer por gratidão. Por gratidão, por tudo que Ele já fez. Obedecemos a Deus para desfrutar de Deus. São boas notícias. Deixa-me explicar uma coisa bem simples para vocês. Se você quiser conhecer Deus mais, obedeça a Deus e você vai conhecer Ele mais. Parece talvez um pouco simples, mas você vai desfrutar Deus mais e mais e mais com a sua obediência. Se você não está obedecendo a Deus, Deus, cadê você? Não sei, você não está na minha vida. Talvez você tenha uma vida que não está realmente... Você não consegue desfrutar de Deus porque você está tão fora da sintonia com Ele. Na religião também, a nossa identidade e autoestima são baseadas no que podemos realizar sobre a forma que nós trabalhamos duro ou sobre como moralmente correto nós somos. Portanto, rejeitamos os outros que não são tão moralmente bons ou obedientes como nós. Mas no Evangelho é diferente. Nossa identidade e autoestima são baseados no amor de Deus completamente. Baseado no amor de Deus por mim em Cristo. E a gente não se despreza as pessoas porque a gente reconhece que nós somos tão ruins como elas, sem Jesus. E às vezes pior. Às vezes não somos piores. É boa notícia para hoje, para nós hoje à noite. E por esta razão que o Evangelho separa cristianismo de toda e qualquer outra religião. Por um lado, o Evangelho nos ensina que nós somos tão ruins que Jesus teve que morrer por nós. O Evangelho nos humilha completamente, porque ensina que nosso pecado é ofensivo para um Deus justo e santo. E nosso pecado é pior do que pensamos ou ousaríamos admitir. Por outro lado, o Evangelho nos eleva e nos alegra, porque o Evangelho diz que nós somos tão amados por Deus, que Jesus teve até prazer em morrer por nós. Porque era o plano de Deus para nos salvar, santificando o seu próprio Filho para a sua glória. Aqui está o ponto. A gente nunca vai escutar o Evangelho. Nós nunca escutamos o Evangelho. Nós simplesmente vamos cada vez mais fundo. Não existe duas classes de cristãos. Está comigo? Aquela classe, ele fala em línguas e ele não, então ele é mais alto. Não existe duas classes. Ou ele é pastor e ela não. Ou ele consegue profetizar. Seja boa, seja besteira, né? Ele consegue profetizar, mas ele não. Ele simplesmente servindo na cozinha. Não existe duas classes. Existe uma classe. Todos nós somos pecadores. Precisamos da graça de Deus. Seja uma pessoa que consegue falar línguas, seja uma pessoa que consegue profetizar, seja uma pessoa que nem consegue falar.
Como ontem a gente estava num lugar para adolescentes com problemas mentais. 50 deles lá não têm recebido um dinheiro do governo por 1 ano. Eles estão desesperados lá perto de Magé, né? A gente estava lá ontem. Mas eu vi em alguns deles a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas que têm tantos problemas, né? E quando você vai para um lugar como isso, você está pensando, meu Deus, como Deus me abençoou. Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco, precisando de Deus. Precisando de Deus. Então, a gente não vai esgotar o Evangelho. O Evangelho é profundo. O Evangelho é primário, então, o Evangelho é profundo, e vamos olhar para o nosso último ponto esta noite. O Evangelho é poderoso. Eu amo essa passagem. Se há uma passagem que descreve a atitude que eu gostaria que nós tenhamos como parte dessa igreja, é essa. Em Romanos capítulo 1. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aos judeus e também do grego. E quando Paulo está falando sobre judeus e grego, eu acho que a maioria de nós entendemos isso, mas a gente está falando sobre todo mundo. Todo mundo. Brasileiro, americano, sei lá. Todo mundo. Gentios, judeus. O Evangelho é poder. Paulo pregou um Evangelho que tem o poder de Deus pulsando através dele para transformar corações. À medida que a sepultura não pode conter Jesus, nada pode restringir o poder do Evangelho. Nada. A fim de abraçar esse poder, a gente não deve ter vergonha. E essa semana, quando eu estava orando, eu senti que ainda aqui em nossa igreja lutamos com isso. Nós lutamos com isso. Nós ainda estamos lutando para nos gloriar em nós mesmos e não em Deus. E eu quero que a gente ore hoje à noite para que a gente possa superar nosso egocentricismo, né? Que muitas vezes nós temos sendo autocentradas, muitas vezes. Eu quero que a gente ore para que possamos superar tudo o que está nos impedindo de viver plenamente como Deus quer que a gente vivamos. Eu posso dizer isso não simplesmente porque eu sou um pastor, mas eu não vou me envergonhar do Evangelho de Cristo. Eu não vou fazer isso. A questão é, você pode dizer isso sobre você mesmo? Eu não quero presumir qualquer coisa hoje à noite, mas eu sei de cada um de nós não está andando na plenitude do poder do Evangelho. Eu sei que muitos de nós não temos compartilhado o Evangelho com outros. Eu sei que muitos de nós ainda está vivendo, nós ainda estamos vivendo com medo de compartilhar o Evangelho. Eu não sei porquê, mesmo após de 4 ou 5 semanas falando sobre esse assunto. E hoje à noite a gente vai fazer alguma coisa um pouco diferente. Hoje à noite eu vou, daqui a pouco, pedir você para ficar em pé, se você se encontra nessa posição. Onde você diria o seguinte: Pastor Jay, eu tenho me gloriado não no Evangelho. Eu não fui corajoso. Na verdade, eu tenho sido confuso, muito confuso. Eu tenho dado em um medo de homem. Eu tenho sido envergonhado do Evangelho, né? Isso é alguma coisa que está me custando muito. Está tirando a minha alegria, inclusive. Porque eu sei que tem muito mais que Deus quer fazer na minha vida, mas não consegue fazer esse primeiro passo de realmente confiar em Deus completamente. Ainda, eu tenho vergonha de compartilhar Jesus com os outros. E eu reconheço que isso é pecado. Então, se você se encontra nesta posição hoje à noite, eu quero te pedir para ficar em pé. Eu vou orar por você. Eu vou orar que o Senhor possa te dar mais poder, mais ousadia para compartilhar a boa notícia de Cristo para o mundo ao seu redor. Para amplificar a boa notícia para o mundo ao seu redor. Amém?
Então, quem quer, você pode ficar em pé neste momento. Porque há tanta coisa que eu posso dizer para você. Toda semana eu posso pregar sem fim sobre evangelismo. Mas em algum ponto você precisa internalizar isso. E tornar isso uma parte da sua vida. Não simplesmente porque eu estou dizendo isso, como seu pastor, mas porque Deus está dizendo isso. Deus está dizendo para não ter vergonha. Deus está nos dizendo para compartilhar a boa notícia e não ceder ao medo do homem. Deus está nos chamando para fazer a sua glória a nossa obsessão. A glória dele é sua obsessão. Deus está nos chamando para fazer a sua glória conhecida ao mundo que nos rodeia. Então vamos orar. E se você não sente que você tem essa situação na sua vida, tudo bem, não precisa ficar em pé. A gente ainda vai orar sim. E talvez tenha alguns aqui que não conhecem Jesus Cristo. Eu quero te encorajar a entregar a sua vida a Cristo, dizendo como você precisa dele na sua vida. Pode falar comigo depois do culto, inclusive. Não tenha medo. Tenha medo se você é orgulhoso demais para responder a essa chamada. Na Bíblia, Deus não fala muito bem sobre as pessoas que têm vergonha dele. Deus, hoje à noite, pedimos coletivamente, como igreja, por ousadia. Pedimos ao Senhor que Tu possa fazer um milagre em algumas das nossas vidas. Onde a gente não está tão preocupado com as coisas diárias, e a gente está mais preocupado em Ti, em Seus planos, em Sua direção. Como a gente tem a tendência de seguir ídolos em nossas vidas, ó Senhor. Cultuando, inclusive, às vezes, coisas que não têm nada a ver contigo. Hoje à noite nós precisamos do Seu poder. Precisamos ser enchidos, ó Senhor, com o poder do Espírito Santo. Enche-nos. Cada um de nós, mas especialmente aqueles que estão em pé hoje à noite dizendo: Senhor, eu quero mais. Eu já sei que eu tenho você na minha vida, oh Senhor, mas eu quero experimentar mais a Sua presença de uma forma tangível, os lugares onde eu vou, Senhor, que Tu possa me ajudar a compartilhar as boas novas do Evangelho, as boas notícias, que as pessoas possam ser impactadas pelas minhas palavras, oh Senhor. E Senhor, eu reconheço que nem sempre tenho sido assim, e eu quero me arrepender. Eu confesso a minha necessidade de andar contigo mais perto, Senhor. De uma forma mais perto, Senhor. Que Tu possa nos dar esse poder, o poder que vem só de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.